Oi, minha gente, boa tarde e bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz e estou feliz de estar com vocês. Vou escrever o meu nome aqui no chat. Aparece também na página da Iron Forex para todo que são os webinários em português, tanto para gente de Portugal como para Brasil e todos os países de fala portuguesa. É um prazer e um privilégio poder estar com vocês. Eu estou transmitindo desde a cidade do México. Eu sou mexicano, mas tenho ascendência brasileira do lado da mãe e ascendência alemã do lado do pai. Então, podemos estar em contato através do LinkedIn e através da Iron Forex. Para começar, eu vou compartilhar com vocês a página da Iron Forex. Isso é, digamos, a página geral. Eu vou pôr ela num momentinho. Por aqui, Iron FX. Para vocês também se familiarizar com a página. Espera aí. Vamos pôr aqui simplesmente Iron FX Broker. Vamos ver. Aqui. Iron FX, vamos ver. Está em espanhol. Também tem a página em português. Vou compartilhar com vocês a página. Então, se vocês entram na página da Iron Forex, vão ver que tem uma Grand Trading Prix, que invito vocês a abrir uma conta demo. Isso tem tudo o que ver com o que é a prática do trading. E eu vou falar isso no momento mais, quando eu esteja dando o que é o aviso de risco no que é o trading, porque tem risco, mas o risco é maior enquanto a pessoa não tenha o conhecimento suficiente. Então, temos o treinamento, porque não podemos falar que tem bons traders ou maus traders. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, nós invitamos a gente a ser parte dos traders treinados, e nós somos parte do seu treinamento como traders, tá? Então, falando do aviso de risco, que vamos ver hoje, tem tudo que ver com a leitura de gráficos, com o que é o price action, a leitura dos castiçais japoneses. Isso é algo que não tem que ter uma maestria para ter uma boa leitura, porque podemos começar com saber qual é o nome dos castiçais, das velas japonesas, em japonês, em inglês, mas o verdadeiramente importante é se familiarizar com que tipo de vela é, qual é o mensagem que a vela está dando para nós e qual é o seu protocolo de ação e reação com respeito a essa vela, ok? Então, vamos começar, mas no que estamos fazendo aqui, um pouquinho de tempo para mais gente se ligar ao webinário. Vou dar o que é o aviso de risco, onde nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Muita gente tem experimentado isso. Se diz que 85% da gente perde dinheiro quando está trabalhando com CFDs, ou que é
os certificates for deposit, os certificados para depósito. Então, isso é porque a gente está experimentando com dinheiro de verdade. Isso não deve ser o campo da experimentação, é a conta demo. Eu não consigo enfatizar mais a importância de uma conta demo. Imagina um simulador de voo para um piloto comercial. Ele tem que se treinar num simulador, porque se ele se treina num avião real, a perda pode ser catastrófica. E o mesmo acontece aqui. Tem um conceito que se chama trade-out margin call, ou que é queimar a conta. O que isso quer dizer é o dinheiro que você tem na conta é a garantia que o broker tem que é a capacidade de pago de você, a sua liquidez frente ao broker. Você pode ser milionário, você pode ser o Elon Musk, mas para o broker, o dinheiro que vale é o que você tem na conta, tá? Então, tem outro conceito que é o drawdown, ou flotante, que é a quantidade de dinheiro que você pode estar ganhando ou perdendo com cada movimento que o preço vai fazendo. Se a perda chega a ser tão forte que chega a ser quase igual ao dinheiro que você tem na conta, o broker está facultado legalmente para fechar todas as suas posições e deixar a sua conta em zero, ou com 1 ou 2% da conta. Isso é o que é queimar a conta. E isso não é porque o broker seja ruim. Ele faz isso porque ele busca com isso que você não deva dinheiro para ele. Então, a perda só é possível controlá-la evitando a perda, controlando a perda. Então, eu vou falar sobre os 5 conselhos de proteção e conservação do capital para evitar a todo custo uma situação catastrófica como pode ser o trade-out. O primeiro é pratique demo, que tem 2 jeitos de aprender, não, minha gente? Um bom e um ruim. O bom é você aprendeu, você cometeu erros, mas não perdeu dinheiro. O outro é cometer erros, perder dinheiro, possivelmente dinheiro que custou muito trabalho ganhar. E onde você perdeu esse dinheiro, e além disso, não tem ainda um sistema que seja consistentemente lucrativo. Então, a posição de uma conta demo, principalmente em Forex, é crucial. É o campo de experimentação e treinamento. Uma vez que você já tem, provado através de backtesting, que seu sistema está funcionando, passa a real. Mas passa a real progressivamente e com muito cuidado. Muita gente se aproxima, fica perto dos mercados financeiros, com esse desejo, com essa ideia de ficar rico rapidamente. Quando a pessoa se aproxima aos mercados desse jeito, o que geralmente acontece é que ele perde dinheiro rapidamente. O trading é uma disciplina, é uma habilidade, é uma arte marcial.
A gente pensa que os mercados são um lugar romântico onde a gente pode fazer dinheiro. Não é assim. São um lugar hostil. É uma guerra entre compradores e vendedores para ver quem ganha dinheiro de quem. Uma luta. Se diz que os mercados financeiros são o segundo lugar mais hostil depois de uma guerra real. Então, tem que ser tratado com muito cuidado. A máxima do trading é o que se chama money preservation, o que é a preservação do capital. Porque que caso tem que a gente ganhe dinheiro para depois perder? Eu tenho escutado muitas vezes o caso da pessoa que diz: olha, eu tinha uma conta de $1.000. Eu subi ela a 1.500. Depois eu perdi esses $500, então não faz mal, porque o meu capital está protegido. Não passou nada e eu perdi o que eu tinha ganhado. Sim, foi perda, senhor. Sim, foi perda. Porque ao momento que você ganhou esses $500, seu capital subiu a $1.500. Não se engane. Muitas pessoas preferem ter a razão e perder dinheiro a dizer, é que eu errei. Não faça isso. É mais importante proteger o capital e ganhar dinheiro que ter a razão. Então, money preservation é crucial. E para isso você precisa um bom risk management, uma boa gestão de risco, tá? Então, pratiquem demo. Os grandes traders, eles não fazem negócio de nenhum jeito, em nenhum lugar, em nenhum mercado que eles não conheçam à perfeição. É como um piloto de Fórmula 1 que amanhã corre no Miami, não? Eu estou feliz de ver a Fórmula 2, onde temos o Enzo Fittipaldi, onde ele ficou em segundo lugar em Azerbaijão, não? É uma coisa que eu sinto muito prazer, muito gosto. E temos também o piloto mexicano, que é o que ganhou, e vai muito bem também o Checo Pérez. É muito interessante ver esse conjunto internacional de pilotos. Mas eles se aprendem, eles sabem de memória a pista, ok? Eles sabem como dirigir, eles têm treinamento de vida. E então, para ser um bom trader, você também precisa um treinamento de vida. Isso precisa disciplina, paciência. E para ficar lucrativo, pode ser em 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende de que tanto tempo a pessoa se expõe aos mercados, mas se exponha inteligentemente através de uma conta demo. A conta demo é o campo de experimentação, você prova uma estratégia, passa a real de pouquinho em pouquinho, até que vai ficando lucrativo e vai testando outras estratégias, outros indicadores, outros robôs, inteligência artificial, tudo na demo, até que funciona e então passa a real. Eu vou ensinar a gente, em próximos webinários, como é que se faz o backtesting, um backtesting muito simples, no MetaTrader 4, MetaTrader 5, para você testar a sua estratégia com o mercado real, com condições do mercado real passadas, de que seria o que você teria feito no passado, para se familiarizar com os bons pontos de entrada e saída presentes. Número 2 é a gestão de risco. Gestione o stop loss, o paro de perda, que é a máxima perda, porque é o seu escudo, a sua proteção. É o meio através do qual isso não tem nenhum meio de aposta, opções binárias, em tudo isso, o seu nível de exposição é total. Aqui, o que limita o seu nível de exposição é o stop loss. Então, use ele, gestione-lo, diminua ao máximo a possibilidade de perda
com as velas que vão aparecendo a seu favor, até que você possa blindar a posição, que é tirar o risco do mercado com suas próprias mãos e igualar o que é o preço do stop loss com o preço de entrada. Você pode sair 1000 vezes sincero. O importante é não perder para depois ganhar, tá? Não só isso. Muita gente pensa que o stop loss só funciona para proteger-se de uma possível perda. Se o preço segue avançando, você não tem por que acurtar a vida da sua posição, mas você pode proteger um mínimo de lucro. E você pode ser um trader consistentemente lucrativo, protegendo mínimos de lucros. Número 3, baixe o alavancagem. Por favor, escreva o seguinte: o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Se você está usando o máximo alavancagem que o broker dá para você, você está com o máximo risco para você. O mercado Forex é um mercado 3 vezes alavancado. O primeiro alavancagem é porque o PIP, que é o Point in Price, o ponto em preço, que é o movimento mais pequeno do preço, é o movimento do quarto dígito depois do ponto. O quinto dígito são frações de PIP. Então, com a subida ou baixada do PIP, você pode ganhar ou perder dinheiro dependendo do tamanho da posição, que é o segundo alavancagem, que é um arte. Você deve dominar o arte de calibragem da posição, de que tão grande é o risco que você vai correr e quanto é a quantidade que você vai controlar da possível perda que você possa ter. E o terceiro alavancagem é a alavancagem que o broker dá para você. Pode ser um a 100, um a 200, um a 500, um a 1000. Baixe ele, preferentemente a 1 a 25, 1 a 30, para começar. Que é, para aprendendo a dirigir, é bom ir um pouquinho devagar, tá? Quarto conselho, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. É uma aproximação conservadora, mas inteligente. Muito inteligente. Porque se você eventualmente perde 1% do total do seu capital, isso se recupera facilmente. Tem muitos livros que ler. Eu aconselho você ter a sua biblioteca de referência de livros financeiros no seu laboratório de trading, tá? E o primeiro com o qual eu vou aconselhar você ler, só tem em inglês por momento, mas eu sei que possivelmente vão traduzir ele ao português, é o Price Action Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Theo. E é um livro não muito grande. Tem estratégias para começar, porque todo bom trader, essa é a minha sugerência, meu conselho, deve começar com price action, para depois que ele já sabe de price action, pode ver com mais facilidade os padrões que vão se formando com os canais, para passar depois ao sistema de canais. Mas primeiro, tem que saber de price action, tá? Bom, o Rainer Theo, no livro Price Action Trading Secrets, na página 72, ele fala, tem uma tábua, onde ele fala das possibilidades, das porcentagens de certeza que temos que ter nas posições para recuperar uma perda. Se é do 5%, é facilmente se recuperar, mas se é do 10, 20, 30, 50%, fica quase impossível recuperar esse dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Quinto conselho, não coloque muitas posições ao mesmo tempo.
E eu estava falando com outra aluna outro dia. Ela falava, que você falou que eu não colocasse muitas posições. Você pode colocar uma, fechar com lucro, abre outra, fecha com lucro, mas sempre uma a uma. Não coloque 5, 10 posições ao mesmo tempo de diferentes, diferentes instrumentos. Por quê? Aprender trading é como aprender a jogar xadrez. Você tem que se concentrar num jogo, ver a estratégia, ver como é que você se vai proteger, como é que você vai atacar, como para procurar ganhar. Se você joga 5 jogos ao mesmo tempo, o mais possível que você vai perder em tudo. Porque mais que saber de trading, tem 2 retos muito fortes. Um é o tempo que você possa dedicar ao trading, e o outro tem que ver com o controle que você tenha das suas posições, do monitoreio. Que você sempre tenha supervisão das suas posições. Aún se você usa ferramentas robóticas, não? Você não pode chegar e dizer, robô bobo, você perdeu o dinheiro. Finalmente, de quem é o dinheiro? É de você, tá? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A cessão de risco. A Iron Forex e os instrutores não somos responsáveis de qualquer perda real que você possa ter. O primeiro é que, se você já escutou esse webinário, a invitação é que você pratique em demo, e em demo não acontece nada. Você não precisa ficar nervoso fazendo trading em demo, porque não acontece nada. Você pode queimar 20 contas demo, não passa nada. Em real, já é responsabilidade de você. O lucro ou perda real sempre vai ser responsabilidade do trader que abriu e fechou elas, ou que é da conta que é de ele. Aun quando sejam outros traders que estejam fazendo trading por você, de quem é o dinheiro, é de você. O outro fez um erro, mas você deu a responsabilidade a ele, mas finalmente a responsabilidade é de você. Então, não somos responsáveis, e todo o material apresentado aqui é estritamente educacional. E a redistribuição desse material fica estritamente proibida, porque tem direito de autor, tá? Bom, vamos para o que são os castiçais, as velas japonesas. Nós pensamos que os pais do análise técnico, base do análise técnico, são os gráficos. A base do análise fundamental são os anúncios econômicos, principalmente para a Forex. Pensamos que o Charles Dow, Wyckoff, Elliott são os pais da análise técnica. Pode ser. Mas japoneses já tenham castiçais japoneses desde os séculos XVI. É como quem descobriu a América. Foi Américo Vespúcio. Ele é o que ficou famoso. Mas os vikingos já tinham chegado na América 300 anos atrás. Então, japoneses são traders históricos e têm dado uma quantidade de elementos para fazer trading fascinantes. Vamos vê-los. Indicadores como a nuvem de Shimoku. Vamos ver eles em webinários futuros. O tipo de gráficos que mais se usam atualmente em Ocidente são os gráficos OHLC. Se você pode escrever isso em vertical, OHLC, ou para Open, que dá o preço de abertura, H para High, o máximo alcançado,
L para low, o mínimo alcançado, e a C para close, o fechamento da posição. Essas são as 4 datas que dá um castiçal, uma vela japonesa. O corpo da vela, que é a parte retangular dela, o corpo, fala sobre onde abriu e onde fechou. Assim de simples. Onde abriu e onde fechou. Se o preço de fechamento está por cima do preço de abertura, vamos ter um castiçal verde. E se o preço de fechamento está por embaixo do preço de abertura, vamos ter um castiçal vermelho. Também tem os que fazem um empate, que são os dojis, não? As velas de indecisão. Vamos ver isso no momento. Eu invito a todos os que participem desse webinário, porque tem 2 jeitos para a gente ver esse webinário. Eu aconselho ver ele em vivo, porque assim você tem a possibilidade de perguntar qualquer coisa no momento, contestamos, damos resposta. Mas você pode ver ele guardado também na página da Iron Forex ou em nosso canal da Iron Forex no YouTube. Pode vê-lo quando você quiser, às vezes que você quiser. Eu vou dar também outro conselho. Ver um webinário uma vez e pensar, eu já sei isso porque eu já escutei, não é suficiente. A sua mente precisa se familiarizar com os conceitos, escutando eles uma e outra e outra e outra vez, até que isso é parte de você, ok? Quando eu estou dando classes privadas, eu pergunto algo, não? E então o aluno vai para o caderno, sim, eu escutei isso. Isso não serve. Eu começo, mas agora o reto é passar o que você tem no caderno para a mente. E só é possível através da repetição, através do aprendizagem, tá? Então, não pense que, eu já vi, eu já sei, as velas japonesas. Precisa muita profundização. Você precisa fazer, olha só, pense em um grupo de 100 pessoas. E geralmente se pensa, olha, desse grupo de 100 pessoas, 85 perdem dinheiro, só 15 fazem dinheiro no trading. Então você precisa fazer mais que os outros 85 para ser parte do grupo das 15 pessoas que estão ganhando dinheiro, tá? Então precisa trabalho, o preço é trabalho, aprendizagem, treinamento. E para isso estamos nós, os instrutores, para ajudar a gente a se treinar no arte do treino, tá? Então, esse é o corpo. Tem o que são as sombras. E eu tenho visto muitos treinos que não põem atenção na sombra, só no corpo da vela. Olha, as sombras, muitas vezes, elas falam mais que o que fala o corpo. Eu vou explicar. A sombra é o que nós, no Brasil, podemos falar como uma violinada, tá? O preço foi, mas voltou. Vou explicar uma coisa. Há 2 termos muito importantes em trading. São suporte e resistência, que em português podem ser teto e chão, ou topo e fundo. Para uma vela, para um castiçal quebrar um nível, não é suficiente
fundar uma violinada. Não é suficiente. A violinada, o que fala, a sombra, o que fala, perdão, é que tentou chegar, mas não conseguiu, não quebrou. Para quebrar, tem que fechar do outro lado. O corpo da vela tem que fechar no outro lado, que pode ser uma vela verde como essa, ou uma vela vermelha como essa. Isso é quebrar. Uma violinada, não. Mas as sombras fazem que a vela possa ser mais a alça ou baixa, dependendo do tamanho e da ubicação da sombra, ok? Os dojis falam muito. Tá vendo que eles não têm corpo? Depende do longo da sombra superior ou da sombra inferior para nós saber se é um doji alça, um doji baixa ou um doji neutral, que é um empate. Então, tudo isso é muito importante. E, então, eu invito as pessoas que já têm acesso a gráficos, a que você possa falar sobre a história de cada castiçal, de cada vela. Abriu aqui, foi para baixo, foi primeiro uma vela vermelha, depois subiu, foi uma vela verde gigantesca e depois retrocediu um pouco. Para você saber que decisões tomar. Nós, os traders, só fazemos decisão sobre velas que já têm fechado qualquer temporalidade que nós estejamos usando. Então, conselho número 1, conselho, já é o quinto conselho de hoje, que sua vela de decisão nunca seja uma vela viva. Olha mesmo. Vou mostrar isso, porque acontece todos os dias e temos que ter muito cuidado de não fazer esses erros. Eu tenho um chão aqui, eu tenho um suporte, eu tenho um fundo, tá? E então aparece uma vela vermelha que está fazendo isso. E nós ficamos loucos. Ah, olha, essa vela está quebrando, está quebrando. Isso é um sinal para entrar em curto. E você coloca a posição, tá? Então a vela começa a fazer isso. Deixa aqui embaixo uma sombra comprida como isso daqui, torna-se verde e faz isso daqui. Então, originalmente foi um castiçal vermelho, mas tornou-se um verde que vai totalmente em direção contrária. O primeiro aparentava, parecia que ia para baixo, mas depois foi para cima. O problema é que se nós já colocamos uma posição em curto, agora isso começa a ir em sentido contrário e se converte em perda, tá? Então, como o francotirador, como o fotógrafo, você tem que ter a paciência suficiente para esperar a que a vela feche. Eu sei que, por exemplo, uma vela de 10 de 1 hora e já passaram 59 minutos, não pode cambiar, não pode trocar muito em 1 minuto. Tá bom. Mas sempre o conselho é espere até que feche. Se eu vou, por exemplo, o que é a plataforma, que é o MetaTrader.
Espera aí, vou abrir o MetaTrader e vou compartilhar essa janela com vocês. Ok, tá. Então, se eu tenho um movimento no gráfico, se aqui estávamos vendo, por exemplo, se moveu em sentido contrário, tá? Então, precisa esperar até que feche. Aqui tem todas as temporalidades, desde 1 minuto, que é o que é a temporalidade? É a velocidade com a qual as velas fecham. Na de 1 minuto, fecha cada minuto. Então, é um gráfico que a decisão é muito rápida, é muito retador o gráfico de 1 minuto. A de 5, cada 5, cada 15, essas são velas de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 4 horas, de 1 dia, de 1 semana ou de 1 mês. Para a gente se familiarizar um pouco com 4 diferentes tipos de sistemas de trading. E não é que você se tenha que casar com algum tipo desses sistemas, mas para você identificar qual é o estilo de trading que você esteja usando. Um scalper é uma pessoa que usa gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. O day trader usa gráficos 15 minutos, 30 minutos, possivelmente 1 hora. A diferença entre um day trader e um swing trader é que o day trader não deixa posições abertas de noite. Ele dorme tranquilo, não? O swing trader usa gráficos de 4 horas um dia, onde ele aproveita movimentos maiores do mercado, que tomam mais tempo, mas que igualmente são lucrativos. Todas as temporalidades podem ser lucrativas. Depende do seu estilo de trade. E o quarto tipo de trader é o inversionista, que usa gráficos de um dia, semanal ou mensual. Tá? Então, voltando à apresentação, lembre-se de ter a suficiente paciência para esperar até que a vela feche para nós tomar decisões. Temos velas à alça e temos velas à baixa. Agora, vou falar dos 5 tipos de velas para que você possa fazer seu protocolo de ação e reação de price action. Eu posso ter uma vela verde, eu vou me concentrar primeiro numa posição à alça, onde eu ponho um teto e um chão. Espera aí. Teto e chão. Óleo. Muito óleo. Eu estou usando até onde fica a sombra, porque a sombra é um território no qual o preço chegou, tá? Então tem que tomar ele em consideração. Essa pode ser uma vela de reversão, onde o que eu vou buscar, e é algo muito escutado, soa fácil, mas não é tão fácil. Você comprar, achar uma vela verde grande numa parte baixa do gráfico, ou uma vela vermelha grande numa parte alta do gráfico. Então, podem ser bons sinais de entrada para uma posição, tá? Então, eu tomo esse castiçal daqui como um sinal de entrada em longo para eu procurar ganhar dinheiro se o preço sobe.
tá? Agora, o bom trader é aquele que está preparado para qualquer situação. Então, o primeiro que você precisa para ter sucesso em qualquer coisa que nós fazemos é um plano, ok? Então, ao começo, no trading, o plano é bastante simples. Com uma vela verde importante, você faz um plano à alça, ou com uma vela vermelha de bom tamanho, numa parte alta do gráfico, você faz um plano abaixo. Até aqui, tudo bom. Agora, falando de uma posição à alça, eu vou tomar o chão como a fronteira entre minha zona de validação e minha zona de invalidação. Zona de validação é todas as velas que apareçam a partir dessa linha para cima, estão falando que meu plano vai bem. Mas se acontece que apareça uma vela vermelha que quebre esse chão, então invalida a minha posição. Já invalidou o plano. O plano, como se diria no Brasil faz tempo, foi ao beleléu. Agora, se você pode escrever isso, porque isso é um dos primeiros retos que nós temos como traders. Onde colocar o stop loss? Onde é que vai o stop loss? Escreva, por favor. O stop loss sempre vai na zona de invalidação. O stop loss sempre vai na zona de invalidação. Então, isso quer dizer que o stop loss vai aqui embaixo. Se aparece um castiçal vermelho gigantesco que quebre esse chão, invalida o meu plano à alça, e nesse momento, meu mensagem ao broker é: eu quero sair. Saia, saia, saia. Tem um dito nos Estados Unidos que diz: if you're wrong, get out. Get out, get out. Saia. Ok? Mas, enquanto isso não acontece, eu mantenho a posição, que é outro conselho de trading que vem em muitos livros, como o do How to Live from Day Trading, by Andrew Assis. Eu vou escrever esse livro também, é muito bom. Está baseado em ações, mercado de ações, mas é um livro muito bom também de day trading. Eu vou pôr ele aqui. How to Live from Day Trading. E o escritor se chama Andrew Assis. Ok. No começo do livro, ele fala: stick to your plan. Mantenha-se no seu plano. Enquanto não tenha velas vermelhas que quebrem o seu chão, mantenha o seu plano. Podem aparecer muitas velas vermelhas. Eu diria, não é que possam. É seguro que apareçam velas vermelhas, mas não que matem a vela verde anterior. Então, por isso é que é tão importante o conselho de stick to your plan. Agora, tem 4 velas que podem aparecer a continuação. A seguinte vela é uma vela de continuidade. Para que seja de continuidade, tem que ser uma vela que quebre o teto. Essa é a melhor das velas. Porque nesse momento, nós elevamos a escada do teto e do chão, movemos o stop loss para cima e podemos eventualmente até blindar a posição. Vamos ganhando já $50, mas não, nós já blindamos a posição para que já não tenha possibilidade de perda. O pior que pode acontecer é que você saia em zero.
Não é ruim. Olha, eu tenho escutado muitas vezes a seguinte história. Olha, Carla, eu estava ganhando $20. Ah, muito bem, mas a posição era tão boa, eu buscava ganhar por menos $100, porque meu stop loss estava em menos 100, tá? Ao dia seguinte, o cara fala, cara, eu perdi $100. E não era, porque ele deveria ter saído ganhando 20 só. É que no tempo que o preço, que as seguintes velas vão aparecendo, ele se deveria estar protegendo até blindar a posição em zero. Então, não é que o mercado seja ruim, é que você se tem que proteger. A gente está tão enfocada, esse 85% da gente está tão enfocada em ganhar, que não põe atenção em não perder. Então, você se proteja primeiro para não perder e depois você pode ampliar a possibilidade de lucro. Então, blinde a posição. Ponha a posição com perda zero tão rápido que seja possível. Terceiro tipo de vela. Quando você tem uma vela, o segundo tipo, que quando você tem uma vela de continuidade, suba o stop loss. Esse é o protocolo que eu aconselho. Se em lugar disso aparece um doji, é uma vela de indecisão. Com velas de indecisão, que é como essa, que são de corpo muito pequeno, velas pequenas, não faz mal se é verde, é vermelha, é de indecisão. Com velas de indecisão, não faça nada. Não coloque posição, não feche posições, não faça nada. O quarto tipo de vela, pode ser também um doji, mas pode ser um doji assim como esse. Um doji baixista, que tem a sombra de cima muito comprida. O que isso quer dizer é que o mercado tentou subir, mas foi abatido até chegar outra vez ao ponto de saída. As velas de reversão não são garantia que vão aparecer agora velas vermelhas, mas aumentam as possibilidades de que isso aconteça. Então, eu aconselho você subir o stop loss. Por exemplo, até a metade do castiçal anterior, para que não esteja só protegido contra a perda, mas para que você já tenha garantido, por exemplo, $50 de lucro, e se o mercado, se vem depois uma vela vermelha, você sai ainda com $50 de lucro. Uma vez que você saia de uma posição, não dê importância se subiu, baixou. Que muita gente, isso subiu e eu poderia ter ganhado mais. A pergunta é, você ganhou? Sim, tá bem. Faça o seu próximo análise e prepare-se para a próxima posição. Para isso, então, você já não vai precisar de nenhum frustration management, gestão de frustração. Tá? O quinto tipo de vela é a vela de saída. Olha, você mantém a posição aberta até que apareça uma vela de reversão killer. The killer castiçal. É a vela matadora, a vela que mata a vela verde anterior. Se aparece, então, você já se protegeu com o mínimo de lucro, ou você sai com o lucro que você tenha. Porque essa vela, sim, aumenta de um jeito muito importante a possibilidade de que as próximas velas sejam vermelhas. Então, isso pode se converter em um sinal de saída da posição anterior e pode se converter em um sinal de entrada da nova posição agora em curto. Esses são os 5 tipos de velas.
Se você faz uma leitura rápida do gráfico, você vai ver que todos os castiçais, todas as velas entram em algum tipo desses que eu tenho dito. Alguns deles até são dois tipos de velas ou três tipos de velas em uma, ok? Mas para não fazer um trading emocional, você precisa ter um cool protocolo de ação e reação. Frio, sistemático. Olha, se aparece essa vela, de indecisão, eu não faço nada. Apareceu a de continuidade, eu subo o stop loss. Apareceu uma de reversão, ponho um escudo para proteger o mínimo de lucro. É assim, você tem visto o filme do Karate Kid? É isso. Você aprende a se proteger, você aprende a atacar. Se nós temos uma vela de continuidade, como essa daqui, não é de, eu já vou ganhando $100, fecho ela. Tenha mais tolerância ao lucro. Ao começo, a gente tem pouca tolerância, já tem um pouquinho de lucro e fecha ela. E a tolerância é máxima com a perda. Não? Não quero perder, não quero perder, mantenho, não ponho um stop loss, não ponho porque não quero perder. E a perda fica grande. Faça exatamente o contrário. Seja pouco tolerante com a perda, mas seja tolerante com o lucro. Um dia pode ser que você vai ganhando 100, outro dia você pode estar ganhando 50. Mas se a sua leitura não tem uma vela de saída, que seja uma importante vela de reversão ou uma importante killer vela de reversão, não saia. É como se, por exemplo, vamos no Titanic, não? E sabemos que o Titanic vai topar com um iceberg. E então uma pessoa, eu já vou pular ao mar e pula ao mar. Olha, cara, mas o iceberg ainda nem aparece. Como é que você já se jogou ao mar? Não se jogue ao mar por nada. Mantenham-se. Eu posso compartilhar com vocês, temos contato através de LinkedIn, vários formatos onde aparece um deles com os atributos, as características de um bom trader. E a primeira deles é coragem, é ter coragem ok, eu vou continuar enquanto eu não tenha um sinal de saída, que é o iceberg, que eu já tenho ele já em frente, então, e nesse momento eu saio, mas não saia antes, porque você ainda pode ganhar mais. Ok, vou aproveitar os minutos que temos no webinário para mostrar a gente como é que você pode fazer backtesting usando o MetaTrader. Você tem a sua janela, o gráfico, vamos pôr ele em branco, tá? Aqui estou com o dólar peso. E o primeiro são esses dois flechinhas que temos aqui em cima. Essa faz que nós tenhamos esse espaço para calcular os possíveis próximos movimentos. Eu vou tirar essa flechinha e vou tirar essa outra. Essa outra que faz? Eu tenho todas essas velas que já fecharam e ficaram impressas, tá? Mas eu tenho essa última vela, que é esse pontinho vermelho aqui, de uma vela que ainda está viva. Então, essa flechinha é a que leva você à última vela, que é a vela viva, tá? Então, eu vou tirar também essa flechinha. Então, assim eu posso mover o gráfico para frente e para trás, todo o que eu quiser, em qualquer temporalidade, tá? Mas para que o backtesting manual funcione bem, eu tenho que fazer o gráfico grande. Eu posso fazer isso com F11, assim como você está vendo,
ou posso fechar as outras janelas, a observação do mercado, o navegador e a caixa de ferramentas. Para caso prático, é praticamente o mesmo. Vou por eles outra vez para ter o que é a plataforma completa, tá? E então ponho o F11. Agora, eu busco algum movimento. E aqui é onde eu encontro essa vela daqui. Uma vela verde importante de reversão que está falando que, olha, agora os touros estão em controle. Então, eu vou tomar uma linha horizontal para pôr o teto, a resistência e o suporte que é o chão. Eu tenho um plano, a alça, que tem uma vela verde importante, e eu defino qual é minha zona de validação e a minha zona de invalidação, que vem sendo essa linha daqui. Então, isso facilita-me eu pôr outra linha, que é a linha onde eu vou pôr o meu stop loss, o paro de perda, tá? Então, esse é o sistema de escadas. Eu vou com F12 agora avançar um castiçal. Esse castiçal é bom, mas ainda não serve para eu subir a escada. Então, eu não faço nada porque é indecisão. Depois tem uma vela vermelha que bom, ainda não tem matado a vela verde anterior, então eu continuo, tá? Tenho outra vela verde, mas essas três velas vermelhas, né, velas vermelhas e verdes, têm intentado romper o teto, mas não têm conseguido, tá? Tem dado as violinadas, as sombras, mas não quebrou. Agora vem a seguinte, aqui essa sim quebra. Tem ainda uma sombra muito comprida na parte de cima que não é o melhor, mas serve de base para eu mover a minha escada. Então, eu movo aqui o teto, movo o chão e eu subo o stop loss. Eu poderia blindar a posição já, mas isso poderia também fazer facilmente que eu saísse zero. Então, eu vou pôr o stop loss aqui embaixo, ainda com possibilidade de perda, mas essa perda, com certeza, é possivelmente a metade do que eu poderia perder ao começo. Então, não deixe o stop loss lá embaixo com a máxima perda, por amor de Deus. Mova ele, gestione ele para se proteger, ok? Como em uma arte marcial. Vamos pela seguinte. Vela vermelha. Matou a vela anterior? Não, eu sigo. Vela verde, deu uma violinada. Aguanta, aguanta. Ok? Vamos pela seguinte. Quase tem quebrado o teto, mas não conseguiu. Essa vela é a que é ouro puro para nós. Então, agora vou a escada. Aqui está o teto. Aqui eu ponho um novo chão. E agora, adivinhe o quê? Eu não só vou blindar a posição em zero, eu já vou protegendo o mínimo de lucro aqui. Eu posso estar ganhando nesse momento $200, mas eu estou protegendo uns $70 com o mínimo, com o qual eu já fiz com minhas próprias mãos. Eu já garanti que essa posição é ganhadora e o único que está em jogo é se eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos. E vocês podem continuar com essa prática. Contate-me através do Iron Forex, através do LinkedIn, para que eu possa compartilhar com vocês informação adicional, tá? O meu nome é Carl Praz, eu sou trader faz 20 anos e essa é uma profissão apaixonante, porque
e você tem que saber de tudo o que acontece no mundo para ser bom, bom trader em Forex, tá? Minha gente, vejo vocês próxima semana. Vamos estar falando sobre tendências, sobre conselhos de trading, tá? Terça e quinta-feira, terça-feira para o mercado de Portugal, quinta-feira para o mercado para a gente do Brasil. Eu mando um abraço com muita saudade para todos vocês nas suas belas cidades, belos países. E estamos em contato, meus queridos colegas traders. Até loguinho. Tchau, tchau.